Gente querida do terror Narnia, a vida pronta? Há controvérsias. A vida cobra justiça ou vingança? Acredito que seja uma questão de ponto de vista. A vida é justa ou injusta? Nada mais relativo. Aqui se faz, aqui se paga? Olha, às vezes sim, às vezes não. Eu acredito que seja essa a resposta. Mas por que eu estou respondendo perguntas? Porque simplesmente eu não sei as respostas. E é por isso que estamos aqui, para aprendermos, para solucionar nossos questionamentos. Então assista o relato até o final e tire suas conclusões. Senhor Romário, eu sou o Gabriel. Se eu fosse me definir, eu diria que nasci banda voou, irresponsável. Mas digamos o irresponsável gente boa. O irresponsável que adora festas, que não tem limites na hora de chutar o balde. O irresponsável que não é nem parasita nem oportunista, que gasta muito em gandaia, em mulherada, em cachaça. Droga não. E cachaça é a forma de falar. Na verdade, eu gosto muito da cerveja, do chopp, do boteco. Assim eu nasci. E olha, que não é genético não. Na minha família, não tem ninguém sequer parecido. E eu sempre gostei da farra, da noite. Feliz. Feliz dentro da minha irresponsabilidade. Feliz na ingenuidade de imaginar que aquilo tudo que eu tinha à minha volta era eterno. E que eu mesmo, a minha juventude, a minha saúde, a minha disposição, jamais teria um prazo de validade a vencer. Em resumo, sempre fui feliz. Na escola eu era cheio de amigos. Sabe, eu percebi que as pessoas gostavam de mim, porque eu era um cara legal, eu era simpático, não me metia na vida de ninguém, eu não dava palpite, só opinava quando solicitado e bem com o freio de mão puxado. Não gostava que ninguém se metesse na minha vida, mas não tinha distância de forma educada, na vaselina, na malandragem, sabe como é que é? Nunca fui apegado ao dinheiro. Quando eu tinha algum, todo mundo tinha. E outra, ajudei muita gente, emprestei muito dinheiro, dinheiro esse que foi, eu nunca mais vi, mas também pouco ligava. Então eu era companhia agradável, aquela companhia que se bem não fizesse, mal não faria, a não ser um péssimo exemplo. Tinha mamães daqueles bebê Johnsons que não podiam nem me ver no portão de casa. Má companhia. Tá levando meu filho pra cachaça, sabe essa coisa assim? Mas eu era um cara leve. Até mesmo as mãezonas que a princípio não iam com a minha lata, se deixasse 5 minutos para eu soltar o chaveco, já viravam minhas admiradoras. E as meninas? Bom, as meninas me adoravam. E não tinham por que não me adorar. Eu era divertido, leve, brincalhão, dançava pra caramba, tocava violão, gostava de cantar. Eu sozinho fazia a minha festa. Sem falar que sempre fui daquele assim que não poderia ser arquivado na gaveta dos feios. Não, tudo bem que eu não fosse uma beleza digna de página, de capa de revista, mas eu tinha lá os meus talentos. E também, modéstia à parte, aquela que se candidatava a passar uma noite comigo, jamais acordaria de mau humor. Então, eu vivia a vida seguindo as regras que, para mim, eram as definitivas no conceito saber viver. E aqui estou eu novamente pedindo um tempinho, uma pausa para um pedido. Eu sei que muitos não gostam, mas por favor, não pule, escute, é muito importante para nós. Se você está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do conteúdo, se você se identifica, se você se sente um Nadina, ou se você está chegando agora sem saber do que se trata e não está inscrito, inscreva-se. Inscreva-se, deixe o like, comente. 3 cliques que registram a sua presença aqui.
muito importantes para nós. Fora isso, não esqueça de hypar para impulsionar o nosso canal. E lógico, se achar que a gente merece, então envie-nos um Pix. Dinheiro sempre é bom em qualquer ramo de atividade. Qualquer quantia será bem-vinda. Tem o QR Code na tela e ao lado tem a chave do Pix. Escolha o caminho que queira seguir. E se você faz parte daquela turma que envia suas experiências para nós via e-mail, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Que são esses relatos o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos à história. Confesso que eu tinha dificuldades na relação com o meu pai. Ele não gostava lá muito do meu jeito de levar a vida e dizer que eu tinha que pensar no futuro, que afinal estava desperdiçando os melhores anos da minha vida, porque eu era um bom profissional, eu sabia trabalhar, eu ganhava dinheiro, mas jogava tudo fora, que eu tinha que parar com essa de cada dia uma mulher diferente. Confesso que eu tinha uma dificuldade no relacionamento com o meu pai. Ele não gostava, ele não apoiava muito o meu jeito de ser. Não é que ele criticasse. Eu não tinha no meu pai um inimigo, eu tinha no meu pai um cara que gostava de mim e estava preocupado com o meu futuro. Ele dizia que eu tinha que ser mais responsável, mais maduro, porque eu era um bom profissional, eu ganhava dinheiro, eu tinha que fazer algumas economias, tinha que parar de gastar tudo em farra, parar com essa coisa de cada dia uma mulher diferente, arrumar uma menina legal, pensar em casar, enfim. Ele tentava de todas as formas, porque ele sempre foi um sujeito que era a cara do meu irmão, o Guilherme. O Guilherme era um sossego só. Era da casa para o colégio, do colégio para a casa da namorada, que futuramente seria sua esposa, a mãe dos seus filhos. Era um cara que ganhava bem menos que eu, mas tinha economia, sonhava em ter a sua casa própria. Enfim, ele trabalhava em banco. Ele era um burocrata. E eu era um vendedor. Bom, modéstia à parte, um senhor vendedor. Porque, olha, se alguém me entregar um ovo podre para vender, por favor, não escute a minha lábia, que você vai comprar o ovo, vai agradecer, sair pensando que fez um grande negócio e já me encomendando outro ovo igual para a semana que vem. Eu sempre fui foda. Não interessa o que tinha que vender. Se é para vender, vamos vender. Aí vinha aquela questão, pô, mas se eu teria a coragem de vender algo que eu sabia que não era bom para o comprador, eu digo, a minha função não é julgar se quem comprar terá vantagem ou não. A minha função é vender. Então eu fazia a minha parte, o comprador que fizesse a dele. Então eu ganhava muito dinheiro e eu era disputado no laço pelas empresas. E quanto mais me disputavam, mais eu vendia, mais eu faturava e mais eu gastava em putaria. É vida maravilhosa. A minha mãe ela não se metia muito. Porque eu não sei, parece que teve um pacto entre meu pai e minha mãe, que o velho ia educar e tentar encaminhar os filhos homens. E ela ia cuidar da educação da Niara, que era a nossa maninha mais nova, que era um encanto de menina. Mas eu percebia que ela tinha assim, uma tendência maior para ir nas minhas festas do que ir à igreja com o Guilherme. Claro, ela estava longe de ser o que eu era, em termos de farra, mas ela era curiosa, adolescente, né? Só que ali na rédea curta levada pela minha mãe. E essa era a nossa vida. Uma vida normal. Agora, justiça seja feita, eu nunca fui, apesar de ir em farra, eu ia em cada ambiente, nossa, que até o capeta duvidava, sabe? Aqueles risca-facas, aqueles recantos assim no fim do meio do mundo. Os famosos vai 5, voltam 3. Lugar frequentado por gente fina que só usava faca de prata, sabe? Eu ia, voltava, sabe? Entrava, e tudo bem, pá, todo mundo me conhecia, todo mundo gostava de mim. Se não me conhecesse, se eu não gostasse de mim, logo ficava gostando. Eu nunca entrei em treta pesada, jamais precisei bater em ninguém, como também nunca levei um tapa na cara para casa. Então, muitas vezes eu chegava em casa assim, tomava meu banho, e antes de deitar ia pro espelho e dizia: então, seu Gabriel, você tá certo ou tá errado? Teu pai tem razão?
Você está desperdiçando a vida, deveria ficar mais em casa, deveria arrumar aquele namoro sofá, aquela coisa de todo dia estar comendo o mesmo prato, sabe? Esquecer essa história que bom é variar no tempero, guardar dinheiro ao invés de se divertir. Tu tá certo ou tá errado? Mas sabe o que eu pensava? Eu pensava que eu não tinha porquê, porque eu não prejudicava ninguém. Se eu fosse ruim para alguém, esse alguém seria eu. Então, tiveram algumas épocas que eu até pensei em dar uma parada, mas não conseguia. Eu era um cara, assim, hiper responsável. Até chegar 20 horas e eu sentir o cheiro da noite. A noite tinha um aroma que me embriagava. E lá estava eu, perfumado. Eu podia trabalhar o dia todo. Aconteceu de encarar longas viagens. Sair 5 horas da manhã, chegar em casa 10, 11 horas da noite, morto, podre, tomava um banho, trocava os panos, ia pra gandaia, no outro dia chegava em casa 5 horas para 5h30 estar em pé e trabalhar em justiça feita. Eu nunca perdi um dia de serviço por causa de ressaca. E lógico, fiz loucuras, tipo dirigir dormindo, tomar umas a mais e sair na direção, claro. Mas jamais tinha acontecido nada de diferente. Eu dizia que eu era abençoado por Deus e que o Criador protegia os bêbados. Eu tinha resposta para tudo. Aí eu lembro que numa cidade próxima que eu morava numa cidadezinha tipo 50 mil habitantes. Tinha outras cidadezinhas em volta, todas assim com 30, 20, mas tinha uma com 160 mil habitantes que era a cidade polo da região. E ficava assim a uns pouco menos de 200 quilômetros da minha casa. E nessa cidade polo teve uma festa, mas aquela festa assim de não se perder. E lógico que se não dava para perder, eu era o primeiro a chegar. Eu lembro que eu trabalhei muito no dia anterior, mas trabalhei legal. Cumpri uma área de respeito. Fechei várias vendas, foi um dia produtivo. Cheguei em casa, era frio, era uma tarde fria, chuviscando. Eu cansado, sabe o que eu pensei até em ficar em casa? Mas foi uma hora de fraqueza. Logo digo, o que é isso, cara? Fui, tomei meu banho, jantei, dei um beijo na testa da minha mãe, pedi a bênção pro meu pai, dei um tapinha no rosto do meu irmão, dizia bom descanso, vá dormir cedo, não esquece de pijama, tipo deboche. Olhei pra minha irmã que olhava assim, tipo me leva junto, eu digo, ó, daqui uns anos eu te levo, tu tá muito novinha. E fui. Olha, a viagem de ida, até que ela não foi assim tão demorada, tão estranha, porque eu tava, lógico, com aquela adrenalina, né? Quando eu cheguei na tal da festa, seu Romário, graças a Deus que eu fui. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Se tivesse paraíso na terra, aquela festa era a terra do paraíso. Nossa, só gata de um lado pro outro. Comida da boa, bebida da boa. O DJ maravilhoso. Nossa, mas eu me acabei. E ali por 3 e pouco, eu já meio que etilicamente acelerado, caiu uma morena nos meus braços, que até hoje eu não sei o nome, não lembro nem do rosto, mas lembro que ela era macia, ela era cheirosa. Eu sei que eu subi, fui parar num quarto do casarão lá. Digamos que tenha sido algo rapidinho, mas delirante, maravilhoso. Aí depois de tudo terminado, ela estava também cansada, ficou deitada naquela cama maravilhosa, porque a casa era um escândalo. Aí eu levantei assim, lavei bem o rosto de cara. Já é quase 4 horas da manhã, tá na hora de puxar o carro, porque amanhã é dia de basquete. E saí. Claro, depois daquele exercício físico feito na horizontal, depois de lavar bem a cara, eu não estava alcoolizado, mas eu tinha bebido bem. Mas dava para encarar a estrada. E já tinha passado por coisas bem piores, com o sangue tomado de álcool. Bom, teve uma vez que eu estava indo no meio da pista, do lado contrário, vinha um caminhão, um ônibus, até hoje eu não sei como é que eu passei no meio dos dois. Só quebrei os espelhos. Então eu estava dentro da minha rotina. Pois é. Peguei a estrada. Frio. Aquele asfalto ensaboado.
Eu com a vista meio embaçada, aquele limpador de para-brisa não dava conta legal. Mas querendo chegar, eu arrepiava, porque, não falei antes, mas aqui, ó, é braço, meu irmão, é braço. E eu tô indo. Eu tô indo, chamando marcha, buscando visão, para-brisa batendo, chuva caindo, o som no meu carro numa altura não exagerada, que eu nunca fui daqueles playboyzinho de som a milhão, porque eu acho que quem dirige tem que ouvir o som da máquina. Que se acontece qualquer coisa, se tiver muito alto, tudo em volta, você não vai perceber. E também nunca gostei de ficar agredindo meus tímpanos. Então eu ia na boa, normal, quando de repente surgiu aquele vulto na minha frente. Era uma bicicleta. Era uma bicicleta que estava na dela. A bicicleta ia à esquerda, eu deveria estar à direita. E a bicicleta estava indo no mesmo sentido que eu. Então, mas eu não posso nem dizer que o ciclista foi o causador de qualquer coisa, porque ele teria até sido imprudente se ele estivesse do meu lado direito. Aí eu poderia chegar e pegá-lo, mas não, ele estava do lado esquerdo. Eu que não poderia estar daquele lado. Eu não sei o que deu na minha cabeça, que eu viajei na maionese, eu estava do lado esquerdo. E eu só vi aquele vulto com o farol, aquela bicicleta que eu fazendo assim meio que assustado, e eu peguei. Peguei e joguei no barranco. Seu Romário, eu controlei, freiei, fiz, aconteci, consegui segurar o carro, não sei como é que eu não tombei. Aí eu parei no acostamento do outro lado, do lado direito. A bicicleta tinha caído do lado esquerdo, ali ela desceu o barranco. Aí eu fiquei parado, motor ligado, farol ligado. Sabe aquela sensação de deu branco? Aí pensei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Aí dei um tempo, abri a porta, olhei a lateral do meu carro, tudo arranhado. Eu pensei, porra, acabei com a lata do meu Pois é. E o cara da bicicleta? Será que eu bati nele? Bom, claro que devo ter batido, porque está arranhado o meu carro. Ele foi pro barranco, mas será que o barranco é muito alto? Será que... Aí de repente vem um carro do lado oposto, sentido contrário ao meu. Eu digo, ai meu Deus do céu, será que ele viu? Ele não passou, mas nem me notou. Aí eu pensei, se eu for lá, e o cara da bicicleta estiver machucado, eu vou ter que prestar socorro. Se ele estiver morto, eu vou estar ferrado. Se ele estiver vivo, ele vai me ferrar. Quer saber? Antes que apareça mais gente, a decisão foi. E eu fui. Eu fui para casa. Fui para casa, preocupado só com o arranhão do carro. Parece saber, se acontecesse alguma coisa, até meu pai, ele veria o carro arranhado. Aí eu pensei, digo, quer saber de uma coisa? Tinha uma fábrica abandonada perto de onde eu morava. Eu conheci o lugar ali porque era meio o meu matadouro, sabe? Onde eu levava as menininhas para procurar ninho de cavalo. Os entendedores entenderão. Mas ali não ia ninguém. E se aparecesse outros que frequentavam pelas mesmas razões, pouco ligariam ou prestariam atenção em mim. Então eu fui para aquela fábrica, já com tudo planejado. Aí quando amanheceu, eu digo, é agora. Meu carro tinha seguro. Eu saí, já tinham pessoas nas ruas, o dia já estava começando, a chuva continuava. E eu fui indo assim, não muito devagar, dentro da cidade, mas prestando atenção, procurando um local que não tivesse ninguém na calçada e coisa, e tivesse um poste. E aí eu simplesmente, quando achei que era a hora, eu acelerei e raspei no poste. Bom, acabei de ferrar o meu carro. Do lado ali, nossa, as pessoas vieram correndo, o que houve, o que não houve? Eu digo, eu não sei, derrapei, o assalto ruim, aquela coisa toda, pronto. Estava explicada a razão dos arranhões do lado esquerdo do meu carro. Eu tinha trocentas testemunhas. Aí quando cheguei em casa com o carro daquele jeito, meu pai, pô, o que aconteceu? Onde é que tu passou a noite? Tu tá louco? Eu digo, não pai, é que eu fui numa festa.
Mas festa onde? Aqui. Sempre tinha, na cidade, sabe, uns bares, que era a noite toda, aquela gandaia. Eu fui ali no bar, coisa. Mas daí conheci uma priquitinha, levei lá pra fábrica, e agora eu voltei, mas aí eu não sei, eu derrapei, mas vê, pai, eu não tô bêbado, não tô nada, eu não sei, foi asfalto e coisa. Bom, meu pai não gostou muito, mas foi só acionar o seguro, não deu prejuízo, eu estava sossegado, fui trabalhar, a vida que segue. E seguiu. Seguiu eu no mesmo embalo. Festa em cima de festa. Mas aos pouquinhos, o cavalo de raça, o garanhão, vai percebendo que ele é um cavalo velho no meio de petiço. Claro. O tempo vai passando, eu já estava com meus 24, 25 anos. Os frequentadores das festas eram os bebezinhos de 17, 18, como eu já tinha sido alguns anos atrás. Comecei a me sentir meio deslocado. A Iniara, minha maninha, apresentou uma amiga. Mas não era assim aquela amiga, tipo, muito novinha, não. Tinha 20 anos. Nossa, eu gostei dela. Vitória. Aí aos poucos, a Vitória foi cortando as minhas asas, sabe? A gente não repara, mas o tempo vai passando, a gente vai ficando velho, vai desacelerando. Ficar em casa no sofá com a Vitória já parecia mais aconchegante do que sair. Ter Vitória como minha única mulher não era tão ruim como eu pensava, que a gente ia descobrindo outros atalhos, outros caminhos no corpo da parceira, tinham algo mais do que só cama. Seu Romário, foi quando eu percebi que eu estava apaixonado. Todo mundo tem a hora de parar, e a minha chegou. Quando eu vi, eu estava no altar, e não demorou muito, eu estava com o Juliano no meu colo. O meu Juliano, o meu filhote. Seu Romário, quando eu peguei aquela criatura a primeira vez no colo, chorando, no dia do seu nascimento, foi que eu descobri qual é o verdadeiro sentido da vida. Eu olhava para aquela coisa enrugada, feia pra caramba, que a minha mãe dizia que era parecida com fulano, a minha sogra dizia que era parecida com Beltrano, mas para mim aquilo ali, sabe, era um joelho enrugado que não parecia nada, mas era o joelho mais lindo do mundo, era o meu Juliano. Eu entendi que até então eu não tinha vivido. Minha vida começou ali. Eu era pai do Juliano. Eu era marido da Vitória. Eu, aproveitando a minha vocação de vendedor, abri uma concessionária de veículos usados. E vendia muito bem, vivia muito bem. Fora isso, a Vitória era dentista. Então nós tínhamos uma boa casa, tínhamos uma vida tranquila, uma estabilidade financeira, não tínhamos dívidas e tínhamos o Juliano. E o tempo passou. Bom, eu trocava fraldas, eu saía de carrinho para passear com ele. Quando ele foi crescendo, eu ensinei a andar de bicicleta, eu ensinei a caminhar. Quando chegou numa determinada idade, eu já levei o Juliano, não para onde vocês estão pensando, não, pro jogo de futebol, botei a camisa do meu clube e ele torcia para o mesmo. Vamos, pai, vamos lá, pai, vamos ver o jogo, pai, vamos, pai. Gol! Eu dizia, é quem, Juliano? É nóis, gol! Com a bandeirinha assim. Era o Juliano, era a Vitória, era a minha vida. Pô, eu pensava, nossa, eu tô, sabe, colhendo o que sempre plantei, eu sempre fui um cara bom. Aí eu lembro que o Juliano entrou na escola. E eu ia levá-lo de manhã e eu buscava de tarde. Eu tinha como, sabe, organizar a minha hora de trabalho, porque eu era o dono da concessionária, eu tinha meus funcionários, eu podia sair, chegar a hora que bem entendesse. Já a Vitória não. Tudo bem, ela tinha suas horas marcadas no consultório, mas às vezes uma consulta atrasava e coisa. Então eu dizia para ela, ó, não se preocupa. E eu fui buscar Juliano. Quando eu fui buscar Juliano, eu vi ele conversando com um senhor que trabalhava na escola lá. Ele estava segurando, e conversando ali no jardim, pelo jeito ele era jardineiro, sei lá o que era, zelador. Aí Juliano deu tchau, veio, entrou no carro. Aí saímos, eu perguntei como foi a aula, ele disse que foi muito bom, que ele aprendeu a cantar sambalelê.
Aí eu fiz a besteira de dizer, é mesmo, filho? Como é que é? Canta pro pai, veio cantando o tal do Sambalelê tá doente. Nossa, e a escola era relativamente longe. Aí chegou em casa e ele estava empolgado achando que era cantor. Aí a Vitória estava em casa. A dona Sônia, que ajudava a Vitória nos afazeres domésticos, também estava. E ele queria mostrar que era Sambalelê tá doente. Tá bom. Aí eu fui, almocei. Mas antes de sair, Juliano veio correndo. Pai. O seu Getúlio quer falar com o senhor. Eu disse, quem, filho? O seu Getúlio. Eu digo, mas quem é Getúlio, filho? Ah, aquele senhor bonzinho que trabalha lá na escola. Aí me veio, eu digo, mas quer falar comigo? Mas o que ele quer comigo? Não sei, pai, não sei. Eu sei que quando ele viu o senhor chegar de carro, ele disse, o seu pai chegou aí, avisa que eu preciso falar com ele. E eu tô avisando, né, pai? O senhor que falou que quando a gente diz que vai fazer uma coisa, tem que fazer, né? Porque eu prometi. Eu digo, tá bom, Juliano, tá bom, tá, muito obrigado, tá. E aí eu não levei em conta, eu tinha um dia cheio de coisa para fazer, fiz o que tinha que fazer. No outro dia cheguei em casa, aí foi o segundo ato do Sambalelê, mas aquilo era, meu Deus, era maravilhoso. Aí à noite eu até comentei com Vitória, você conhece seu Getúlio que trabalha lá no colégio Juliano? Ela, não. Getúlio, que eu lembro, não. Estranho, né? Mas o que tem? Então ele disse que quer falar comigo. Vai. A ver como é que são esses velhos, a gente não lembra deles, né? Porque a gente não mudou muito, eles mudaram demais. Então, o que custa de ver? Aí eu sei que na próxima manhã eu saí, deixei Juliano, olhei para ver se o Getúlio estava lá ou não estava. E ele estava lá no fundo me olhando. Aí eu saí do carro, dei um beijo em Juliano, ele entrou na escola. Aí quando eu olho pro lado, o tal do Getúlio não está. Mas até pensava, o meu menino se enganou. Bom, no final da tarde, como sempre acontecia, eu fui buscar o meu filho. E lá estava ele com o Getúlio. Aí eu cheguei. Getúlio era um homem de estatura média, mediano, da minha altura. Eu tenho 1,79 m. Ele era um pouco mais baixo, mas mais forte. Um homem de... Aí eu cheguei perto dele. Bom dia. Ele não sorriu. Só fez assim para mim. É o senhor que quer falar comigo? Se o senhor tiver um minuto para me dar atenção. Eu digo, tá, só um pouquinho. Aí fui. Levei Juliano até o carro. Disse, espera um pouquinho aqui, filhote, que o pai já volta. Aí eu virei e fui falar com o homem. Senhor Romário era o mesmo homem. Mas não estava mais vestido como zelador ou funcionário da escola, segurando uma enxada ou o que fosse. Não. Ele estava todo de preto, segurando uma bicicleta. Aí eu falei, que loucura é essa? O que está acontecendo afinal? Como o senhor trocou de roupa? Eu só vim lhe avisar. O senhor me deve. Ele tinha uma vida. O senhor tirou. Ele era a minha vida. O senhor me roubou. Agora eu vim cobrar a conta. Ele, mas o que você está falando, velho louco? E comecei a gritar. Quando eu comecei a gritar, uma senhora que estava ali perto disse, o senhor está com algum problema? Eu olhei para ela, não, é esse cidadão aqui. Não tinha cidadão nenhum. Ela me olhava. O senhor é o seu Gabriel, pai do Juliano? Eu digo, sou. O senhor estava conversando com quem? Eu digo, eu não sei. O Juliano falou para mim que tinha um tal de Getúlio que queria conversar comigo, que o Getúlio, eu acho que trabalhava aqui. Aí quando eu olho para ela, ela está pálida. Aí o que a senhora tem? Qual o nome que o senhor falou? Getúlio. Ela disse, eu tenho agora, as outras crianças estão saindo, eu não tenho tempo. Se o senhor puder, amanhã de manhã, quando eu deixar seu filho na escola, vem me procurar. Eu não estava entendendo nada. Aí porque eu perguntei para o João quando estávamos indo, o que esse Getúlio conversa com você, meu filho? Ele é muito legal, ele me conta isso, ele me fala aquilo. Eu não vi nenhum perigo.
Também não quis preocupar Vitória. Cheguei em casa, cumpri toda a rotina, fui levar meu filho na escola de novo com a pulga atrás da orelha. Aí fui atrás da tal da senhora. Ela era inspetora de ensino. Ela devia cuidar do pátio, cuidar da escola, ela fazia aquela parte aí. O nome dela era Ângela. E ela trabalhava na escola há mais de 20 anos. Aí eu cheguei na sala dela, ela agradeceu por eu ter ido e pediu para eu explicar, falar tudo de novo para ela, que ela não conseguiu entender, não conseguiu dormir à noite. Eu digo, eu expliquei tudo o que tinha que explicar. Ela disse, o senhor tem certeza? Eu digo, tem. Foi quando ela tirou uma foto da gaveta da mesa que já tinha deixado reservada e me mostrou. Seu Romário, era aquele homem, era aquela bicicleta, ele estava parado, em pé, ao lado da bicicleta, com um menino, assim, naquele cano que tem na frente, ele sentado. Ele estava assim, ó, na bicicleta. Aí eu perguntei, senhora, quem é? Ela que disse, esse é o homem que o senhor viu? Esse que conversou com o senhor? Eu disse, é. Ela falou, não é possível. Não é possível. Eu digo, o que não é possível? Eu não estava entendendo nada, mas já estava preocupado. Foi quando ela me explicou. Aquele homem era o seu Getúlio, que trabalhava na escola como zelador. Todo mundo gostava muito dele. E na tarde daquela foto ali, ele tinha levado o seu neto, o Arthur, para que todos nós conhecêssemos. Ele falava tanto daquele neto que nós ficamos curiosos. Então ele veio aqui com o menino, que era um doce de menino. Aí nós tiramos essa e outras fotos. Eu digo, tá, mas quando eu fui perguntar, eu gelei. Sabe quando volta aquela cena? Eu na pista, uma bicicleta. Eu digo, meu Deus, o que aconteceu com o seu Getúlio? Ela disse, uma tragédia, moço. Uma noite, o Arthur estava com, segundo a família falou, ele estava com dores, assim, sentia dores, uma coisa assim, não podia ser gases, podia ser qualquer coisa. E o Getúlio pegou o menino para levar no hospital, porque ele ficou muito preocupado com o menino. Mas quando ele estava indo, naquela madrugada fatídica, veio um carro, atropelou a bicicleta e não prestou socorro. Eu parei assim, eu digo, sério? O que aconteceu com eles? Olha, segundo as enfermeiras que atenderam o seu Getúlio, eles caíram num barranco, se machucaram muito, e porque estava uma noite fria, o seu Getúlio não entendia porque que não apareceu ninguém para socorrer. Diz que ele abraçou seu neto, aqueceu seu neto, que estava todo machucadinho. Aí quando o socorro chegou, já ao amanhecer, seu Getúlio foi levado para o hospital, mas o seu neto já havia falecido, morreu nos seus braços. E ele ficou hospitalizado, não teve assim maiores consequências das lesões, mas durou muito pouco. Ele não suportou a perda do menino. Aí eu olhava, nossa, mas que história triste, né? É que eu não sabia o que dizer. Não podia ser o mesmo homem, o mesmo neto, o mesmo Getúlio, o mesmo Arthur, a mesma bicicleta, não podia ser o Arranhão, não podia ter sido eu. Aí eu ainda pergunto, mas o que matou o menino? Por que o menino acabou falecendo?
Ela disse, olha, segundo eu fiquei sabendo, ele teve uma pancada forte, deu hemorragia, mas se ele tivesse sido socorrido a tempo, ele poderia ter se salvado. Seu Romário, eu olhava para aquela mulher, eu não sabia o que dizer. Aí eu ainda fiz a besteira de perguntar, mas por que a senhora está me contando tudo isso? A mulher olhou para mim, mudou as feições e perguntou, por que o senhor não parou para socorrê-los? Olha, aquilo foi uma bomba. Aquilo foi uma bomba. Eu tive aquele impacto de sem saber o que dizer. Eu digo, bom, a gente nega até o final. Eu digo, a senhora deve estar ficando louca, não tem nada a ver com essa história. Aí ele levantou e digo, imagina a senhora. E saí. Quando eu saio, ali estava o velho, esperando na porta do meu carro. Aí eu fui caminhando meio que assustado. Aí que eu percebi que aquela criatura, pelo menos naquele momento a imagem, era de um homem pálido, sem vida. Ele olhou para mim, viu que eu estava assustado. Chegou a hora do senhor pagar o que me deve. Eu vim cobrar a dívida. Aí eu disse, mas o que é você? Quem é você? Você tá louco? Eu não te devo nada. Aí ele sorriu e disse, agora você está certo. Estamos quites. E deu aquela risada. Sabe aquela coisa? Nisso eu olho para trás e vejo aquela mulher. Ela estava na porta da escola, me olhando à distância. Quando eu me movimento, aquela figura não estava mais lá. Eu entrei no carro e a mulher continuou me encarando. Eu fui para casa. Aí eu morava num bairro sossegado, sabe? Aquele bairro que tem aquela avenida que passa, mas depois tem uma entrada, aquela rua estreita, toda arborizada, com casas, um bom padrão, uma em cada lado. Aquele bairro típico residencial. Mas quando eu entro na minha rua, tá aquela movimentação. Eu não entendi nada, fui chegando, o movimento era na minha casa. Quando eu desço, algumas pessoas me olham, vêm na minha direção, eu digo o que está acontecendo, Aí vem um vizinho, o seu Miguel, muito gente boa, gostava de mim pra caramba, e diz, vem aqui, Gabriel, vem aqui. Eu, não, vem aqui não, que esse Gabriel vem, não. Sabe, eu empurrei o homem quando eu entrei. Estava a Vitória chorando, desesperada. Ali já estavam meu pai, minha mãe, meus sogros, minha irmã. Foi quando eu soube que Juliano estava jogando bola ali naquela ruazinha tranquila, que ele brincava com os amiguinhos sempre, e apareceu um motorista maluco e atropelou o meu filho. Eu não quis acreditar. Eu perguntei onde estava o Juliano, isso é mentira, isso é brincadeira, isso não pode ter acontecido. Eu entrei, não pode ter acontecido. Vieram as pessoas, me abraçavam, eu estava descontrolado. Isso não, o que está acontecendo? Não pode ter acontecido isso. E quem fez? Cadê o cara? Quem era? Aí foi quando eu fiquei sabendo que o responsável atropelou meu filho e simplesmente fugiu, deixando-o ali jogado, como se fosse um boneco. Seu Romário, eu não vou nem me alongar, entrar em detalhes do que foi a minha vida na sequência. Além daqueles trâmites dolorosos de organizar velório, enterro, de chegar em casa e ver que meu filho não estava mais lá, acordar de manhã, ver que eu não tinha mais como levá-lo na escola, à noite eu não tinha mais como buscá-lo, que em dia de jogos eu não iria com ele, eu nunca mais ouviria samba lelê. Eu não acreditava que aquilo não era justo. Aquilo era um castigo muito grande. Aí, passado um tempo,
Eu em casa ainda, tentando me recuperar, continuar tocando a minha vida, que eu sabia que seria impossível, que a minha vida deixou de existir. Quando eu olho no portão da minha casa, está aquela mulher, a mulher da escola. Aí eu fui na sua direção, ela olhou para mim e perguntou como é que eu estava. Eu perguntei, a senhora sabia que isso ia acontecer? Ela, se eu soubesse, eu teria avisado. Eu jamais desejei nada para o senhor. Mas como é que a senhora me fez aquela pergunta de por que eu não socorri? Eu digo, pela sua reação, estava na cara quando eu contei a história e tinha sido o senhor o causador daquela fatalidade. Aí eu perguntei para ela, e a senhora, que é a única que sabe do ocorrido, acha que foi justo? Eu até poderia merecer esse castigo, mas Juliano não tinha culpa nenhuma da minha irresponsabilidade. Foi quando ela olhou para mim e disse, eu sei, como também o Arthur não tinha o porquê de pagar por suas atitudes levianas.